Graças a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Que bom poder estar na tua casa. Que bom poder estar neste lugar. Quantos gostariam de estar neste lugar? Quantos gostariam de poder entrar nesse templo e poder te adorar? Mas quantos hoje estão presos, amarrados, aprisionados por enfermidades físicas, espirituais, por lutas, por batalhas, por necessidades, por limitações, e não podem estar na tua casa essa noite. Mas nós queremos te agradecer, porque estamos neste lugar. Podemos levantar as nossas mãos sem ira e sem contenda, e dizer que o Senhor é tudo na nossa vida. Senhor, já te enaltecemos aqui neste lugar. Já expressamos aqui que não somos mais escravos do medo, mas hoje a nossa vida é liberta através do sangue do Cordeiro. Toda corrente foi quebrada e hoje nós estamos livres pela tua graça e misericórdia. E nós estamos aqui, Senhor, porque também queremos ouvir a tua palavra. Espírito Santo, tu és aquele que sonda o coração de cada um, que tem a capacidade de discernir os nossos pensamentos, que tem a condição de conhecer o mais profundo da nossa alma. Oh Espírito Santo, que tu possas me usar essa noite, porque eu sou somente um canal teu, me usar para compartilhar a tua palavra. Eu sou teu servo, dependente a cada dia de ti. Que tu possas me usar mais uma vez para abençoar essa igreja, e que todos que ouvirem essa palavra possam a recebê-la, serem tocadas e ministradas por ela, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos nessa série de mensagens chamado Remédio para a Alma. Nós estamos tratando de como as pessoas antigamente lidavam com desgaste, com cansaço, com estresse, com fadiga, com ansiedade, com depressão. Eles tinham dificuldades, havia guerras naquela época, havia momentos que faltava o alimento, que as plantações não produziam o necessário. Então havia naquela época, apesar de viver um mundo diferente do nosso, havia neles preocupação, havia neles ansiedade, havia neles depressão, porque viviam também lutas, barreiras, dificuldades, sofrimento. Só que naquela época não havia nenhum tipo de remédio igual a hoje, né? Naquela época, estes homens aqui da palavra, eles achavam em Deus o remédio para a sua alma. Eles achavam no Senhor o remédio para a sua alma. Hoje nós vivemos talvez um mundo diferente. Aqui não tem nenhum agricultor, nós trabalhamos em empresa. Nós não estamos numa nação que está em guerra, iminente guerra não, mas nós vivemos numa nação que tem altos e baixos. Vivemos numa nação que existe crises financeiras, que existe desemprego. Vivemos numa nação, numa cidade agitada, que há preocupação, que há luta, que há sofrimento, que há crises. Crises na família, no casamento, no trabalho, consigo mesmo. Então nós vivemos um mundo diferente, mas nós temos as mesmas dores que aquele povo tinha. Nós temos as mesmas preocupações, ansiedades que aquele povo tinha. E Deus tem nos dado aqui uma porção a cada quarta-feira de um remédio para nos trazer cura para a nossa alma. Nós falamos aqui sobre paz, mas não é a paz que o mundo dá. O mundo procura a paz, talvez numa viagem,
talvez numa estabilidade financeira, talvez numa viagem de uma semana, talvez muitos procuram a paz e uma condição financeira equilibrada, mas nós vimos que o remédio chamado paz, essa paz verdadeira, encontra em Jesus, como ele disse: eis que vos dou a paz que o mundo não pode dar. Essa paz, como diz Paulo, que enche a nossa mente, o nosso coração, e nos dá a tranquilidade de lidar com esse mundo agitado. Nós falamos sobre um remédio chamado calmaria, quando lemos o Salmo 46, dizendo de guerras, dizendo de terremotos, dizendo de transtorno na terra. Mas o salmista nos desafia a tomar o remédio quando o Senhor diz: calma, se aquete, eu sou Deus, eu sou aquele que está no controle de todas as coisas, eu sou aquele todo-poderoso, grande, capaz de fazer qualquer coisa. E esse remédio chamado calmaria nos traz essa tranquilidade de saber que apesar dos terremotos, que apesar das crises, que apesar do caos que vivemos, o nosso Deus está no trono, comandando todas as coisas, e Ele nos desafia a se acalmar, porque Ele diz: eu sou Deus, eu sou o Senhor. Nós falamos sobre um remédio quarta-feira passada, contentamento, que a nossa satisfação não está em coisas, que a nossa satisfação não está em coisas, mas está em Deus. E quando a nossa satisfação está em Deus, não importa o momento que estejamos vivendo, como Paulo diz: eu aprendi a me satisfazer quando eu tenho e quando eu não tenho, quando eu possuo e quando eu não possuo, porque Paulo sabia que a sua satisfação não estava no momento, na circunstância, mas estava em Deus. Por isso que ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E agora essa noite nós vamos falar de um remédio muito interessante, um remédio que traz leveza à nossa alma, um remédio que nos faz viver no meio do caos, do sofrimento, do estresse, da depressão, do cansaço, nos faz viver com leveza, nos faz ter uma alma leve, nos faz viver apesar da tempestade. Como eu contei uma história aqui uma vez, de uma criança dizendo, quando o mar estava agitado, todos os tripulantes estavam desesperados, e aí perguntaram para aquela criança, ela diz: olha, eu sei que o mar está agitado, eu sei que as ondas estão agitadas, eu sei que nós estamos passando por perigo, mas quem está no controle desse navio é o meu pai, Ele é o comandante e Ele é o melhor. Então tranquiliza a tua alma, porque Deus está no controle. E aqui essa noite, esse salmista nos desafia a olhar para a nossa vida e olhar para a nossa história, porque aqui ele trata de vida. Davi aqui trata de história, e quando ele fala de história, ele fala de vida. Ele nos desafia a começarmos a olhar as maravilhas que Deus faz na nossa vida, porque existem pessoas que vivem carregadas, sobrecarregadas, porque só ressaltam problemas, só ressaltam dificuldades. Pessoas que você olha para ela e diz como ela está carregada, como ela está pesada. Não sei se você já teve essa sensibilidade de olhar pessoas e dizer: olha, essa pessoa está mal, essa pessoa está carregada, essa pessoa está com semblante caído. Mas aqui o salmista, ele nos desafia a olhar as coisas boas de Deus, a olhar os livramentos de Deus, a olhar o cuidado de Deus, a olhar a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. O salmista nos desafia.
E o remédio que ele nos mostra aqui chama celebração, chama gratidão, chama bendizer ao Senhor. E o que quer dizer isto, pastor? Celebrar é bendizer, quer dizer proclamem, enaltecem publicamente, agradeçam, exalte, comemorem, promovam, honram e glorifiquem ao Senhor. Ele começa a fazer-nos exercitar na nossa memória, não caos, não sofrimento, não só problema, mas aqui Davi nos desafia, olha, começa a proclamar, começa a enaltecer publicamente, diante de todos, começa a exaltar, começa a promover as maravilhas que Deus faz na tua vida. Começa a enxergar isso. Começa a ver assim, porque quando Davi escreve este salmo, ele primeiro escreve esse salmo quando ele já está maduro, experiente, já havia caminhado uns bons quilômetros na vida. Aqui Davi fala de experiência de vida, aqui Davi fala de história de vida. Não é o conto, o continho de historinha de criança, não. Aqui ele está dizendo o que é a vida dele. Aqui ele está relatando e abrindo a alma e dizendo sobre a sua história. Porque ele escreve esse salmo já maduro, já experiente, já vivido, que já passou por tantas coisas na sua vida. Então ele relata, ele enaltece, ele promove, ele comemora os benefícios de Deus na sua vida. E quando Davi ele começa esse salmo, ele não começa exaltando, falando de Deus, ele não fala para o povo, ele começa a olhar para si mesmo. Sabe aquela coisa de você olhar para o espelho e falar com você mesmo? É isso que Davi começa a fazer nesse salmo, porque ele diz: bendizo a minha alma ao Senhor. Ele olha para ele mesmo e ele desafia ele mesmo, dizendo: olha, a alma proclama, enaltece, agradeça, comemora, promova, glorifica o Deus Todo-Poderoso. Ele desafia ele mesmo, não o povo, mas ele primeiramente, ele olha para si e diz: olha minha alma, bendiga o Senhor, enalteça o Senhor, proclama o Senhor, exalta o Senhor, promova os benefícios do Senhor. E é bom aqui diferenciar louvor de ações de graça. Qual que é a diferença, pastor? Louvor é adoração por aquilo que Deus é. E o que é ações de graça? É adoração por aquilo que Ele tem feito na tua vida, por aquilo que Ele tem realizado na tua vida. E aqui Ele nos desafia a agradecer, a promover, a proclamar, a enaltecer os feitos de Deus na vida dele. Ele começa a olhar as coisas boas que Deus fez na vida dele. Então aqui Davi nos faz enxergar um pouco a nossa história. E eu quero que você entre na tua história de vida hoje. E aqui Davi não te desafia a olhar o caos da tua vida, a olhar o problema que você está enfrentando. Davi não aqui desafia você a olhar as circunstâncias que você está passando. Mas o que Davi está aqui desafiando, começa a olhar a tua história de vida. Olha para o espelho hoje, começa primeiro você a enaltecer, a glorificar, a promover as coisas boas que Deus tem feito na tua vida. Começa a fazer isso. Começa a fazer publicamente. Diga para as pessoas que estão ao teu redor, diga: olha, eu quero enaltecer os feitos que Deus tem feito na minha vida. Eu quero dizer em alto bom tom, eu quero exercitar a minha memória aqui essa noite, e começar, porque o Espírito Santo vai nos ajudar essa noite, a nos lembrar de coisas maravilhosas que Deus fez na tua vida. Porque você vai esquecer o teu problema,
Você vai começar a enaltecer o Senhor. E quando você começa a enaltecer o Senhor, Deus começa a operar e fazer um milagre na tua vida. Isso vai trazer leveza ao teu coração. Você vai lidar de uma maneira mais tranquila com os problemas que você enfrenta hoje. Mas por quê, pastor? Porque na tua história você já vivenciou quantas coisas Deus fez na tua vida. Talvez o que você esteja enfrentando hoje seja um novo problema, mas se você exercitar a tua memória, você vai começar a se lembrar de quantos feitos, de quantas coisas maravilhosas que Deus fez na tua vida. Você vai começar a enxergar que você já passou por momentos piores do que você está enfrentando hoje, mas Deus bradou do céu, abriu a porta e fez um milagre na tua vida. Talvez hoje você vai se lembrar: puxa, o que eu estou passando hoje é muito pequeno daquilo que eu passei lá no passado, mas aquilo que era impossível aos homens, Deus agiu e operou na minha vida e fez um milagre na minha vida. Então esse salmo, Davi começa dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e ele encerra este salmo dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. Ele começa e fecha dizendo: enalteça publicamente os feitos do Senhor. Começa aqui a se lembrar de coisas boas que Deus fez. Começa a deixar um pouco de lado os teus problemas. Está dando para entender o que Deus quer falar com você essa noite? Começa a deixar de lado. Começa a se lembrar, porque o Espírito Santo está te ajudando essa noite a você se lembrar de feitos que Deus fez na tua vida. Porque Ele diz aqui: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quantos benefícios Deus fez para a tua vida? Estou me lembrando agora daquele cântico. No seu tempo, pastor Ronaldo, você cantava com aquela alegria: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diga de uma vez, há de ser surpreso quanto Deus já fez. Mais uma vez: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Diga de uma vez, hás de ser surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, aleluia. Você vai ficar surpreso por quantos benefícios Deus fez na tua vida. Isso vai trazer leveza à tua alma essa noite. Você vai começar a se lembrar, porque o Espírito Santo está aqui essa noite. Ele vai te lembrar: lembra daquele dia, lembra daquele livramento. Eu me lembro de um livramento quando eu estava próximo da morte, me sequestrando 2 homens. E eu disse: o que eu vou fazer? E eu me lembrei do Salmo, acho que 121. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu, naquele dia, caminhando, um dos rapazes que foram embora com o carro disseram: vamos parar, não vamos mexer com estes homens, porque nós não podemos mexer com eles. E nos liberaram, não pegaram nem um centavo do nosso bolso, nem um fio de cabelo caiu da nossa cabeça, porque Deus tem feito grandes benefícios pela nossa vida. Deus é maravilhoso. O Espírito Santo está te fazendo lembrar de algumas coisas da tua história, e você vai sair daqui hoje tranquilo com a tua alma. Você vai falar: puxa, eu estou passando uma tormenta na minha vida, mas minha alma está tranquila, porque você vai começar a se lembrar dos benefícios que Deus fez para você, de coisas maravilhosas que Deus fez. E Ele começa a dizer aqui algumas delas. E eu acho que essa história que Davi está dizendo dele também é a nossa história,
Parece que Davi está contando a nossa história, porque ele começa dizendo: olha, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem não tem pecado aqui? Quem não tem erro aqui? Quem não pisa na bola com Deus todos os dias aqui? Mas aqui ele está dizendo: olha, é Ele que perdoa a nossa vida, é Ele que nos purifica. Sabe o que quer dizer quando você vai no original? É Ele que tira o peso das nossas costas, é Ele que alivia o peso do pecado, é Ele que diz: olha, eu estou te perdoando e não vou lembrar mais, eu não vou levar em consideração o teu pecado, eu vou te tratar agora como alguém que foi perdoado, e você está limpo diante de mim. E aqui Davi diz isso, que Ele, o Senhor, limpa a nossa alma. Sabe aquela coisa carregada que às vezes nós temos? Sabe aquele pecado? O céu vai lá e rios de água viva começam a jorrar dentro da nossa alma, e toda a sujeira, toda a imundície começa a sair, sabe? Aquela coisa pesada, e a tua alma fica alvo mais do que a neve, aquela coisa limpa, porque o Senhor é aquele que perdoa, e quem perdoa esquece, Ele alivia todo o fardo da tua alma. Davi está dizendo isso, ele está dizendo: eu passei por isso, eu adulterei, eu traí o meu amigo, eu pisei na bola firme, eu não merecia o trono, eu merecia ser morto, porque além da traição eu matei um amigo que era fiel a mim. Mas quando você olha o Salmo 51, Davi rasga o coração diante de Deus. Ele diz: Senhor, eu sei das consequências do meu pecado, eu sei que todo pecado tem consequência, mas não retires de mim o teu Espírito, porque com o Senhor eu vou estar leve, com o Senhor eu vou conseguir lidar com todas as consequências do meu pecado. Com o Senhor eu vou caminhar, e eu sei que eu vou conseguir vencer, apesar das consequências que eu vou ter. Mas não retires de mim o teu Espírito, não coloque a minha vida nas mãos dos homens, cuida de mim, Senhor, porque apesar do pecado, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que tem o remédio certo para a dor, o Senhor é aquele que às vezes nos corrige, mas corrige com amor, porque quem sempre quer o nosso bem. E aí Davi continua dizendo: é o Senhor que sara todas as enfermidades, as tuas enfermidades. Quantas enfermidades Davi passou na alma? Física talvez, eu não me lembre, mas quantas angústias Davi passou, quantos momentos de solidão, quantos medos. Mas era um homem segundo o coração de Deus, mas era gente, tinha medo. Você imagina um camarada no deserto, em caverna, e sabendo que tem um exército e o rei querendo matá-lo. Imagine ele no deserto, saber que o seu filho e alguns querendo matá-lo. Davi teve angústias, Davi teve medos. Mas aqui o texto diz: o Senhor é que sara todas as tuas enfermidades. E eu não estou dizendo só enfermidade física, enfermidade mental, da alma. Davi teve medos, mas ele diz: o Senhor sara, Ele cura todas as enfermidades. Eu tive medo, mas eu superei, o Senhor tratou da minha alma. Eu tive problemas da minha mente, mas o Senhor cuidou de mim. O Senhor me curou em toda a minha vida, em toda a minha caminhada. Quantas curas Deus já fez na tua vida? Quantos momentos você estava lá na caverna desanimado, dizendo: eu parei, mas Deus foi lá e curou a tua alma. Deus foi lá e curou a tua mente e diz: levanta, eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. Quantas vezes talvez você estava enfermo, uma dor, e você veio à igreja, e do nada o pastor orou, a irmã orou, e a cura aconteceu na tua vida.
aquela coisa que às vezes passa despercebido e você diz: puxa, eu estava com uma dor e sumiu, o que aconteceu? É Deus tratando, é Deus cuidando da tua vida, é Deus curando você. O que Deus faz às vezes, não precisa às vezes aparecer para a multidão, às vezes no meio do povo, num culto normal, Deus vai lá e cura a tua vida, Deus vai lá e restaura, Deus vai lá e muda. Ele está dizendo aqui: olha, exercite as curas que Deus fez na tua vida. Os momentos que você estava depressivo, desanimado, cansado, mas o Senhor foi lá e te levantou. Oh, aleluia. E Ele disse: não, a obra não acabou, ainda eu tenho muita coisa para fazer através da tua vida. Lembra das crises dentro do teu relacionamento, na tua casa, na tua família, que você diz: olha, chegou o final, não tem mais jeito, não tem mais possibilidade. Mas Deus foi lá e tratou do coração do marido, da esposa. Deus mudou a vida dele e fez coisas tremendas. Davi aqui enaltece: o Senhor é o que sara todas as enfermidades. Quem da cova redime a tua vida? O Senhor é aquele que resgata. O Senhor é aquele que preserva. Sabe, Ele está dizendo aqui: olha, você, na cova te redime. Ele tira de um lugar de perigo. Você pode estar passando por um vale de sombra e morte, mas Deus está cuidando de você. Aleluia. Davi está dizendo isso. É Ele que diz no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Oh, aleluia. Quando você está diante do perigo, o Senhor é aquele que preserva, aquele que brinda. Pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas é uma verdade: mas você não será atingido, porque Deus é aquele que redime, aquele que preserva a tua vida. Deus tem te preservado de laços. Deus tem preservado você de laços diabólicos. Quantos laços o diabo já está pronto, olha, pronto para puxar. Você está no meio daquele buraco da corda, sabe? E o diabo está pronto para puxar. Deus vai lá e cuida de você e te tira daquele laço. Quantos livramentos. Diga glória a Deus por isso. Quantas coisas Deus fez na tua vida. E aí Ele vai e continua dizendo: é Ele que te coroa de graça e misericórdia. Sabe o que quer dizer coroa? É Ele que premia você. É Ele que dá um prêmio para você, da sua misericórdia, da sua compaixão. É Deus que te dá esse prêmio, porque misericórdia é algo que eu não mereço, mas Ele me amou, Ele me ama, independente das minhas falhas, dos meus pecados, Ele me ama, e Ele me premia com a sua benignidade. O que é benignidade? É bondade. O que é benignidade? É a sua doçura. Deus é doce, Deus é amável, Deus é benigno. Diga glória a Deus. Deus não fica com raiva e diz: eu vou jogar para você para perdição. Não, Deus é doce, Deus é amável, Deus é bom. Por isso a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Fala de misericórdia. E a misericórdia do Senhor, como diz, elas são eternas, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Oh, glória a Deus. Todas as manhãs eu e você acordamos e sabemos que estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Ele não vai deixar faltar o pão, Ele vai prover a nossa vida, porque Ele é bom, Ele é doce, Ele é amável. E Davi está dizendo isso: olha, que te coroa de graça e misericórdia. E ele diz mais, o tempo está correndo, que te farta de bens na sua velhice. Toda a tua história, Deus nunca deixou faltar o pão sobre a tua mesa. Talvez você está aqui essa noite dizendo: pastor, eu estou desempregado. Mas eu já vi muitos testemunhos aqui dizendo que nessa pandemia, apesar de estar parado,
Deus nunca deixou faltar o pão sobre a tua mesa. Deus sempre supriu a tua vida. Talvez a tua roupa você não conseguiu comprar, mas eu vou dizer aqui um cuidado de Deus. Mas a roupa que você tem não tem se desgastado. Até isso Deus tem cuidado de você. Quando você olha o povo de Israel, diz a Bíblia que as roupas não envelheciam e as suas sandálias não desgastavam. Por quê? Porque Deus estava cuidando de detalhes. Deus estava dizendo: vocês não precisam de luxo. Aquilo que vocês têm, eu que tenho preservado e cuidado de vocês. Não tem faltado pão nessa caminhada. Talvez você hoje não tenha condição de ter o melhor carro, mas você tem saúde. Deus tem suprido as tuas necessidades. Deus tem cuidado de você. Deus, e aqui diz Davi que ele já está velho, mas ele diz: ele me farta de bens até a minha velhice. Quando você olha a história de Davi, na sua morte diz que ele estava velho, rico, cheio de bens. Davi deixou tudo pronto financeiramente para Salomão construir o templo. Deus disse: você não vai construir, mas tudo aquilo que precisava praticamente estava no trono. Deus sempre honrou Davi. E é isso que eu digo para você: Deus nunca vai te desonrar. Deus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai pisar em você. Deus nunca vai dizer: estou bravo, vou pisar na tua cara. Não, Deus é bom. Deus cuida de você. Deus apaga os teus pecados. Deus cuida da tua vida. E eu vou além disso. Quando eu falo tua vida, eu falo os teus filhos. A tua casa será abençoada. Os filhos dos teus filhos serão abençoadas. Toda a tua descendência será abençoada. É os benefícios que Deus faz na tua vida. Um tempo atrás eu estava olhando um pouco a história lá nos Estados Unidos, de a história de famílias. Aí começaram a olhar a história de algumas famílias, e entre elas algumas famílias cristãs. E muitas das famílias, filhos alcoólatras, drogados, filhos dos filhos acabados, destruídos. Aí eles começaram a observar a família dos cristãos. E eles começaram a dizer: puxa vida, o pai é assim, bem, o filho é bem, estudado, igreja, educação, formação, leveza, vida, exemplo. Aí começaram a olhar pai, filho, filho dos filhos, filhos dos filhos e dos filhos. Eles começaram a ver que a descendência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é cuidado pelo Senhor. Porque é promessa de Deus que os nossos filhos serão cuidados pelo Senhor. Foi isso que Deus disse para Isaac. Olha, não, para Salomão. Deus disse para Salomão: eu não vou mexer com você, você está pisando na bola comigo, mas eu não vou mexer com você, porque eu tenho aliança com teu pai. E eu prometi para o teu pai cuidar de você. Eu sou um homem, sou um Deus que cumpre promessa e velo pela promessa. Eu não vou acabar com você, porque eu tenho aliança com teu pai. É isso que Deus está dizendo essa noite para nós. Deus tem aliança conosco. Deus tem aliança com a nossa vida. E eu quero essa noite, para partir para o final dessa palavra, eu quero que você exercite essa noite e tome uma dose de celebração. Saia daqui mais leve, comece a se lembrar dos benefícios do Senhor, porque o Espírito Santo está aqui e vai trazer alívio para a tua alma essa noite. Ele vai aliviar a tua alma. Começa a valorizar o momento da tua vida, porque existe uma verdade: só podemos valorizar o presente e sonhar com o futuro quando nós começamos a olhar a nossa história e ver os benefícios que Deus fez na nossa vida. Porque você vai começar a ver a vida diferente. Você vai começar a ver a vida debaixo do benefício do Senhor e do olhar do Senhor. Quantas coisas ruins você já passou e você se superou, não é verdade? Quantos vales você já passou e você já superou? O que eu digo para você essa noite, o que você está passando, vai passar.
esse momento difícil vai passar, e você vai poder celebrar e dizer: mais um benefício Deus fez na minha vida. Eu fecho este salmo me lembrando lá do salmo, eu acho que é 126, quando o salmista desafiou o povo dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Muda a tua cara essa noite. Deixa o Espírito Santo mudar um pouco o teu semblante. Começa a lembrar dos benefícios do Senhor e tirar todo o peso que está na tua alma essa noite. Você crê que Deus está aqui, que Jesus está aqui? E Ele disse uma verdade: vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados. Talvez você espiritualmente essa noite entrou aqui encurvado, por decepções, por frustrações, por problemas. Joga essa noite para Jesus. Saia daqui leve. Muda a tua cara essa noite. E começa a se lembrar e dizer: olha, quantos benefícios Deus já fez na minha vida. E eu tenho certeza que o que eu estou passando, eu vou poder testemunhar do grande benefício que Deus fez na minha vida, do milagre que Deus fez na minha vida. Porque se existe alguém essa noite que está aqui, que te ama, e o projeto dele é sempre o melhor para você, é esse Deus que está no meio de nós. Tudo coopera para o nosso bem. Mas não carregue peso não. Joga para Ele. E começa a se lembrar. Começa a enaltecer os benefícios que Deus fez. Porque não foram poucos, foram muitos. Mas eu digo mais para você essa noite: tem muito mais benefício de Deus para você. Tem muito mais coisa boa de Deus para você. Então levanta a tua mão essa noite e enalteça o Senhor. Honre ao Senhor. Promova os benefícios do Senhor. Porque você vai sair leve daqui. E aquilo que você está passando, você vai superar. E vai ser mais um benefício de Deus para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.